Segundo Samuel, capítulo 6, de 1 a 9. E tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Aminadab, que está em Geba, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de madeira de faia, com harpas e com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Eu quero hoje falar um pouquinho sobre a seriedade, né? A seriedade de seguir a Deus. Quero dizer que Deus é sério. Deus é sério. Deus é sério. Deus é sério. Amém. E nós devemos ser sérios para quem Deus é. Amém. A palavra diz: com Deus não Se brinca. de Deus não se zomba. Deus realmente é um Deus santo, puro, perfeito. Embora seja amor, habite com os contritos de coração, ele habita no alto e sublime trono. Eu estou fazendo ao contrário desse versículo do próprio. Porque o versículo diz assim: Deus, o Altíssimo, habita no alto e sublime trono, mas também habita com os contritos de coração. Mas hoje parece que nós invertemos isso e ficamos só, ele habita com os contritos do coração, e se esquece que Deus habita no alto e sublime trono. E ele é digno de toda reverência. Ele é santo, puro, perfeito. E Deus habita com os contritos de coração, mas também habita no alto e sublime trono, reinando sobre tudo, soberano. Deus é sério. Nós vivemos num tempo de muita irreverência. O tempo é irreverente. Aonde não se tem noção, não se ensina mais sobre hierarquias, nem dentro de casa. Começa na família. Não se ensina a respeitar mais velhos, a obedecer. E então há muita irreverência, porque trazemos isso para Deus. Se não se respeita quem se vê, quem é autoridade sobre você, aqui, né, na terra, quem você vê, a quem se vê, não vai se respeitar. Não vê. Certo? Somos como crianças. As crianças aprendem com coisas palpáveis. Você tem que mostrar para elas. Elas não têm capacidade de abstrair, que se fala, de perceber coisas abstratas. Mas nós também somos como crianças. Deus ensinou o povo com coisas palpáveis. No livro de Levítico está ali uma série de ritos que Deus estava ensinando com aqueles ritos a seriedade de servir a Deus, a santidade, o mal que é o pecado, a profundidade do pecado, a morte. Aquele povo vivia encarando a morte, matando animais, com o sangue espargido lançando sobre os objetos sagrados para purificar, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E aí ele estava querendo ensinar para o povo como é profundo o pecado, né? Como é danoso, como é daninho.
A morte. Que a morte significa a morte. Então a sociedade perdeu essa noção de valores, de respeito, de honrar a quem tem honra. E infelizmente isso também tem atingido a forma de viver a fé. Em nome da graça, hoje se faz tudo. Ontem eu estava conversando com um irmão, que ele é representante da Sociedade Bíblica do Brasil. Nós estávamos falando sobre esse projeto de distribuição de Bíblias, né, organizando, e estávamos falando sobre isso, porque ele estava falando sobre tradução da Bíblia. E então, hoje, é muito comum você ouvir músicas que falam, você Deus, né? E reduz, né? Como foi reduzido, o pai era Senhor, agora é você, todo mundo é você. Então, não há mais distinção. Então, o que acontece? Deus também foi reduzido na língua comum a você, Deus, você, Jesus. Porque eu quero ficar perto de você. Você é uma linguagem de igual, né? Então, vai se perdendo, até na fé, a questão da hierarquia, né? Do respeito, da honra, do lugar. Senhor significa dar um lugar destacado àquela pessoa. Então, eles estão falando que isso eles tomaram cuidado, né? Na linguagem de hoje, colocando a Bíblia na linguagem de hoje, de manter algumas colocações que dão essa noção, essa ideia, ensinam a questão da reverência para viver a forma de viver a fé. Porque o que acontece? Quando nós vamos reduzindo Deus ao nosso... Ali é aquele nosso lugar de bagunça, que acaba vindo para o nosso lugar de bagunça. Então achamos que Ele é tolerante com tudo. E que Deus tem que ser tolerante com tudo. Então, devagarinho vamos mudando o lugar, né? Em vez de Deus e nós, a gente se coloca no centro do processo e Deus tem que agora ter paciência conosco, Ele tem que ter ser bastante longânimo, né? Ele tem que realmente entender, tem que me entender. E é assim que começa a igreja a andar. Né? Ele tem que tolerar meus pecados, né? Pecado é fraqueza, então ele tem que tolerar as minhas fraquezas. Ele agora tem que tolerar as minhas fraquezas, porque eu ainda não venci isso, eu continuo me repetindo, e aí colocamos Deus ao nosso serviço. E aí ele tem que me dar coisas palpáveis e tem que tolerar as minhas fragilidades. Então ele tem que me dar uma casa, um carro, ele tem que resolver a minha situação, ele tem que fazer tudo isso por mim. E também tem que tolerar, aí nós vamos mudando de nível. Então tem que tolerar as minhas fragilidades, tem que me tolerar, entendeu? E ter paciência comigo, esperar que eu vá mudando. E vamos mudando, vamos invertendo esse caminhar com Deus. Então, o que acontece? Nós estamos vendo hoje uma igreja enfurnada, enfiada até os dentes na corrupção. Né? Desejando e pregando as coisas do mundo. Pregando a busca por este reino. Uma mudança, uma inversão. Mas quando nós vemos no texto bíblico, nós vemos da seriedade, porque tudo que está escrito por nós tem sido escrito. E esse texto fala exatamente dessa seriedade. E a primeira coisa que eu vou destacar aqui é que fica evidenciado nesse texto que nenhuma ação humana, diga, nenhuma ação humana, credenciará a uma relação íntima com Deus. Isso quer dizer que a ruptura entre Deus e o homem é uma realidade intransponível. Intransponível, não tem nada que você possa fazer, que você possa ser, pleitear, que possa mudar isso. E isso não é uma questão de que Deus não quer.
Isso não é uma questão de que Deus não deseja que isso aconteça. Porque é provável que Ele deseja que Ele deu justiça. Mas Ele quer. Ele sempre quis que estivéssemos numa relação íntima com Ele. Isso era o propósito dele ao nos criar. Né? Que nós estivéssemos nessa relação e compreendêssemos os seus princípios, os seus caminhos. E Ele nos criou para isso, e essa separação também. Não foi Ele quem provou. Não foi Deus quem provou. Então, veja bem, quando nós vemos as pessoas se sério, falar assim, por que Deus deixa que aconteça isso, que morram as crianças de fome? Por que Deus deixa que os terremotos devastem, né, uma cidade inteira? Não, Ele não quis isso. Ele não quis. Mas quem encaminhou para esse estado de coisa? Você vê como é profundo o pecado. Como é amplo. Você é pecador porque está no teu DNA. Porque o pecado, o seu desequilibrou o universo. A dimensão é tão grande que a gente não alcança. Como a gente não consegue alcançar e captar esse mundo de corrupção que está aí. Eu estava falando lá atrás, esse dinheirama que voa por cima da cabeça da gente, não tem nem noção. 150 milhões de dólares. O que é isso, meu Deus? Você tem noção? Tem algum milionário aqui? Eu não tenho noção desse Zé todo, meu filho. Eu não tenho noção. Como a gente não tem noção disso, nós não temos, porque parece um reino paralelo que anda assim sobre a nossa cabeça, né? É um negócio que está tão longe da gente que a gente nem sofre tanto com os valores. Mas com a cara de pau dos caras, né? A gente sofre assim de estar roubando da gente. Nós estamos sendo roubados. Mas quando fala nos valores, eu confesso que esse negócio passa tão alto que eu não alcanço. Eu não alcanço essa soma. O que se faz com isso? Eu não saberia. Ninguém saberia o que fazer com esse dinheiro. Mas o dinheiro compra poder. E a questão do dinheiro não é o que ele compra de material. Ele compra poder. É uma coisa mais além. A gente quer dinheiro para comprar roupa, comprar comida, comprar casa, comprar carro, viajar, fazer umas coisinhas, né? Comprar roupinha para o nosso bebê. Fazer umas coisinhas, a gente quer dinheiro. Mas eles querem dinheiro, esse dinheiro garante, é um passo mais à frente. Muitos passos mais à frente. Eles querem ser deuses. Então, o que acontece? O dinheiro compra poder, compra influência. É um outro universo que nós vivemos, esse mesmo universo, mas em proporções muito menores. Porque esse desejo por influência, por poder, está dentro do coração de cada um de nós. E em qualquer esfera, seja no muito dinheiro ou lá no mais simples, se manifesta. Viu? Se manifesta. Não vai dizer, eles têm isso. Não, nós temos isso. Nós temos isso. Todos nós temos isso. Né? Essa é a dimensão do pecado. A corrupção do coração. Então, o pecado é um mal tão danoso que marcou a essência do homem. Isso que eu quero falar. A essência de cada um. Tudo que você está metido hoje, tudo que é um problema seríssimo na sua vida hoje, é resultado. Todo problema que faz hoje de você vítima, né? Porque, na verdade, o pecado começa a fazer mal para nós mesmos. É como um câncer. E o resultado nós vamos sofrer. Entendendo? Então, na realidade, tudo que nós vivemos, seja na esfera da financeira, de relacionamento, de saúde, de qualquer esfera, tudo que vem sobre nós de ruim é resultado desse troço que é pecado. Dessa coisa que marcou a essência, a nossa essência.
E nós não temos a dimensão disso. Nós medimos o pecado por atitudes externas, mas isso é apenas a ponta do iceberg. Sabe o que é a ponta do iceberg? Eu coloquei aqui a ponta do iceberg, mas a gente não vive num lugar que tem iceberg, né? Então, vamos dizer, é a parte que está de fora. Veja uma montanha que está submersa, está dentro do mar. E a parte é uma montanha, mas a parte que está de fora é uma ilhazinha. Essa é a ponta, só. Mas se nós formos no profundo, vamos ver que existe uma montanha embaixo. Icebergs são blocos de gelo, blocos grandes de gelo. E é só a pontinha que fica de fora no mar. Mas, na verdade, para baixo, ele é grande. Então, quando a gente fala ponta do iceberg, é isso. O pecado, isso que a gente vive de atitude externa, é só a pontinha que a gente vê do pecado. Mas, Jeremias 17:9 diz que o coração é corrupto mais do que todas as coisas. As implicações são grandes e profundas. Porque o pecado nos fez contrários a Deus, antagônicos a Deus, inimigos de Deus. O mundo é inimigo de Deus. E diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Ah, diz isso. Então, o pecado te fez inimigo de Deus. Você é inimigo de Deus. Você é antagônico. Você é adversário. Você já pensou? Você já se pensou assim? Eu sou um adversário de Deus? Eu sou um inimigo de Deus? Na verdade, eu sou inimigo de Deus. Quantas vezes você já botou, Deus, meu Deus? Caramba, você é inimigo de Deus. E qualquer ação nossa é fora do âmbito, do meio, do raio de ação, da influência, da santidade de Deus, da proteção de Deus e da benevolência de Deus. Se você é inimigo de Deus, qualquer coisa que nós façamos, qualquer coisa, ela é fora da santidade, da benevolência, do raio de ação de Deus, da benignidade de Deus, da proteção de Deus. Ou seja, no mundo nós não temos proteção nenhuma, porque somos inimigos de Deus. O mundo é inimigo de Deus. Estamos separados de Deus. Que proteção você tem? Está pensando que você tem proteção? Não tem nada. Não tem. Não tem. O resto, fora disso, é tudo religião. Vazio. E as nossas atitudes, presta atenção, inspiradas em nós mesmos, iniciadas em nós, todas elas precipitam juízo sobre a nossa cabeça. Isaías 59:2 diz que os nossos melhores atos de justiça são trapos de imundícia para Deus. Tudo que você faz de bem te volta como mal. Veja a situação do homem. Veja a situação do homem. Tudo que você quer fazer de bom volta para você como juízo, como mal. Porque sem ele, no pecado, nós somos inimigos de Deus. O que resta para você? O salário do pecado é a morte. É isso que resta para você, para mim. Por quê? Parte da motivação da sua autossuficiência, de um coração corrompido. Misericórdia. Misericórdia. Mas nós podemos ter uma motivação que parece certa. Davi queria levar a arca de Deus. A arca de Deus simboliza a presença de Deus. Davi é um povo de Deus. E ele sabia que a arca que Deus mandou construir era para que a presença de Deus estivesse no meio do povo, onde o povo fosse, levasse a arca. E Davi queria trazer a arca para Jerusalém, quando ele foi elevado rei. Queria trazer de volta. Aí diz aqui o versículo 2: a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome,
o nome do Senhor dos Exércitos que se assenta entre os querubins. A motivação de Davi era certa? Era boa? Era uma motivação boa. Podemos ter uma motivação boa. E eu acredito que todos nós temos boas motivações. Né? De querer fazer a coisa direito. Trazer para nós a presença de Deus na nossa vida. Davi queria levar a arca para o meio do povo. Ele queria a presença de Deus. Ele queria uma coisa boa. Presença de Deus. Mas teve um problema. Ele não cuidou de fazer do modo de Deus. Porque havia uma instrução para carregar aquela arca. Deus disse lá atrás, ele mostrou, ao mandar construir a arca, que uma certa tribo levaria, que seria a tribo de Levi. E teria uma forma de levar a arca, e só essa tribo podia levar. Eles eram responsáveis por isso. Era uma tribo sacerdotal, separada por Deus, para este serviço. Então, havia uma instrução. Grava isso. Há uma instrução. Há uma instrução para nós hoje também. Não era de qualquer maneira, nem por qualquer pessoa, que a arca deveria ser levada. Eram os levitas. Mas Davi fez ao modo das outras nações. O que ele fez? E puseram a arca de Deus, versículo 3, em um carro novo, e a levaram da casa de Aminadab, e foram transportando num carro novo. Lá em 1 Samuel nós vamos ver. 1 Samuel, vocês vão achar. Os filisteus invadiram Jerusalém e levaram a arca de Deus para a sua terra. E aí o que aconteceu? Eram 5 cidades dos filisteus. Levaram para uma das cidades, chamada Zonas. E aí quando a arca chegou lá, o que aconteceu? Deus feriu o povo. E ele feriu o povo. Castigou aquele povo. Aí eles mandaram aquela arca para outra cidade dos filisteus, chamada Ecrom. E aí quando a arca chegou lá, o povo foi ferido. Aí foram para a terceira cidade, aconteceu a mesma coisa. Para a quarta, para a quinta, todas as cidades o povo ficou ferido da presença da arca de Deus, a presença de Deus. Amém. E aí? Eles falaram, ai, que Deus terrível esse. Nós temos que devolver essa arca. Fizeram lá um conselho, vamos devolver essa arca. Então, fizeram lá, eles foram feridos de hemorroidas, ficaram com peste. Hemorroida é uma peste, né? E aí fizeram umas hemorroidas de ouro e ratos de ouro. E aí, o que eles pensaram? Nós vamos devolver essa arca, vamos colocar num carro novo, vai ser guiado por uns bois que nunca guiou nada, tudo novo. Vamos colocar esses presentes de ouro dentro da arca e vamos colocar num carro novo. E vamos deixar esse carro ir. Se isso veio de Deus, esse carro vai parar no lugar onde tem que parar, lá no meio do túnel. E eles ficaram olhando. E aí soltaram lá o carro e os bois com o carro. E lá foi os bois, direitinho até o acampamento do povo de Israel, dos hebreus. Aí eles foi Deus mesmo, se livraram da arca, num carro novo. Mas não aconteceu nada. Mas eles eram ímpios. Eles eram fora do povo, eles não tinham conhecimento de Deus. Eles reconheceram que era Deus e queriam devolver a arca. Fizeram da sua melhor maneira. Mas eles não tinham conhecimento. Mas Davi tinha. O povo tinha. E o que Davi fez? Fez igual às outras nações. Ele construiu um carro novo, botou a arca em cima e foram
levando a arca. Ele ignorou a instrução de Deus. Fez como os filisteus fizeram. Né? E o que pode significar o carro novo para nós hoje? O carro novo para nós hoje pode significar a melhor produção humana. O resultado do seu próprio esforço, das suas habilidades, das obras das suas mãos. Isso quer dizer que não tem nada que nós possamos fazer que vai melhorar a nossa relação com Deus. Não tem nada que você possa fazer que vai melhorar a sua relação com Deus. Nenhum esforço vai conseguir o favor de Deus. O favor de Deus se chama Jesus. Amém. Amém. Amém? A graça de Deus nos alcançou. Porque é uma ruptura que está no nosso DNA, não falei isso? Então não tem nada que nós possamos fazer para mudar. Nada. Primeiro nós temos que entrar por essa porta. Via arrependimento. Reconhecimento de que nós somos pecadores. Que nós somos necessitados do Senhor. Que nós precisamos da sua misericórdia. Tudo que você precisa e eu é da misericórdia de Deus. Amém. Nós oramos pela nação pedindo o quê? Misericórdia. Tem alguma coisa que possamos fazer para consertar isso? Tem alguma coisa, se mudar as peças lá de cima, vai consertar? Não. Se fizer uma limpa e colocar outros, vai consertar? Não. Porque isso é um problema do coração. Só uma intervenção de Deus. Se nós estamos vendo a nossa nação assim é também com você, com a sua vida, com a sua casa, com a família, com tudo que nos diz respeito. Só uma intervenção de Deus. Só uma intervenção de Deus. Só isso. Uma intervenção de Deus para nós. Não tem nada que você vai fazer. E essas coisas que eu falei do carro novo, o carro novo pode significar um fogo estranho. Também é outra história. Nadab e Abiú, filhos de Arão. Eles eram sacerdotes e eles entraram no santuário e ofereceram o que a Bíblia chamou de fogo estranho. E quando eles ofereceram o fogo estranho, Deus o matou ali mesmo. O que eu quero falar com vocês é sobre essa seriedade de Deus. Aqui, quando eles foram com o carro novo, chegando lá num certo lugar, o carro tombou, estava tombando, e a arca estava tombando, e quando ela estava tombando, um deles, Uzá, que estava ali, ele colocou a mão na arca, para a arca não cair. Não te parece uma coisa, poxa, natural? Até instintiva, se você vê uma coisa cair, você rapidamente coloca a mão para a arca não cair? Pois é. Mas o que aconteceu ali? A ira do Senhor se acendeu contra Uzá. Naquele momento, porque ele fez uma grande imprudência. Colocar a mão na arca. Mas, você, mas Deus não estava vendo. Só que começou errado lá atrás. Começou errado quando colocou em cima de um carro novo, contrariando a forma com que Deus disse para fazer. Então, a Bíblia nos diz, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Abram em Hebreus 2, de 1 a 4, que é para vocês meditar essa semana. E diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Diz, em tempo algum. Nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, isto lá atrás, no Antigo Testamento, nessa história, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, viu aqui nesse texto de 2 Samuel? Transgressão, desobediência,
a forma, o caminho que Deus colocou, recebeu a justa retribuição. Matou, morreu ali, foi consumido naquele momento. Naquele momento. Quando Nadab e Abiú entraram lá no templo, oferecendo fogo estranho, eles também foram consumidos naquele momento. Então é isso que ele está dizendo aqui. Se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Todos os apóstolos até hoje, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. O que ele está dizendo aqui? Hoje, amados, é mais sério do que aquele tempo. Porque naquele tempo não havia a graça de Deus derramada assim em Cristo. Não havia, Jesus não tinha vindo, ele não tinha pago o preço dos nossos pecados, subido naquela cruz, morrido, ressuscitado. Deus não havia encarnado. E ninguém nascia de novo. E não tínhamos o Espírito de Deus aqui habitando dentro de nós. E não tinha a reconciliação com Deus como temos hoje. Era em promessa. O Messias virá. Mas hoje ele já veio. Aleluia. Nós já estamos diante da volta do Senhor. Nós já estamos bem perto do retorno de Jesus. E ele virá buscar a sua igreja. Ele vai buscar o seu povo. Ele nos levará com ele. Nós governaremos com ele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? Nós estamos sendo preparados, amados, não para ficar num culto de igreja. Nós estamos sendo preparados para governar com Jesus. Aleluia. Sobre todas as nações. Esse aqui é o tempo de aprender. É o tempo de sermos tratados, transformados, transfigurados à imagem de Jesus. Esse é o tempo que o Espírito Santo está trabalhando dentro de nós. Mas vai chegar um dia em que Ele virá nos buscar. E nós estaremos com Ele, não mais ouvindo a palavra, nós estaremos com a palavra viva, vivendo com Ele. E então nós estaremos com Ele trabalhando. Não haverá bancos para sentar-se. Será uma adoração só. Glória a Deus. Eu imagino que teremos tantas coisas para fazer. Né? Estaremos andando. Se aqui, quando Jesus veio, ele ficou andando de cidade em cidade, você imagina? Né? Nessa imensidão. Eu amo especular. O universo. Mas eu quero dizer para vocês que sem santidade ninguém verá o Senhor. E que é sério. É sério. E finalmente, falar aqui para vocês que Davi se contristou muito porque o Senhor abriu uma ruptura. Ele tinha uma motivação. Certo? Ele queria a arca junto. E de repente aconteceu aquilo tudo. Então ele ficou muito contristado e temeu. Diz o versículo 9. Davi temeu naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Como virá a mim a presença do Senhor? Ele parou para fazer esta pergunta. Ele tinha feito o caminho errado, tudo errado. E de repente ele parou, mas como virá a mim? Então, a arca do Senhor. E se somos inimigos de Deus? E se somos marcados pelo pecado? A pergunta que nós temos que fazer: como? O que poderei fazer para ser salvo? E a resposta de Pedro foi: olha, isso para os homens é impossível. É impossível para você ser salvo, mas isso é possível para Deus. Há um caminho. E assim como lá
nesse episódio da arca, trazer a arca de Deus para o meio do povo, havia um caminho, o caminho de Deus. E o caminho de Deus era que os levitas levassem a arca. O povo sacerdotal preparado para isso. E para nós hoje, há um caminho. E esse caminho é Jesus. Aleluia. Amém? Há um caminho, Jesus é o caminho. Só Ele receberá adoração e santidade. Ele receberá ofertas justas. Porque só Ele pode nos curar, nos libertar, nos purificar. Porque o sangue puro de Jesus foi derramado para isso. Para nos purificar, para nos redimir, para nos aproximar de Deus. É isso que Ele quer, que você se aproxime dEle. Amém? E para isso Ele estabeleceu o caminho. A forma. Não existe outra forma, nenhuma fórmula. O caminho é Jesus. Glória a Deus. A porta que tem que entrar é Jesus. Amém. Amém? E eu quero dizer para você, amados, que ninguém, nenhum nome pode substituir isso. Ninguém. Não se engane. Ninguém. Só Jesus. Se você não entrar por essa porta, se você não andar por esse caminho, você pode passar a sua vida inteira sendo ajudado por uma pessoa, sendo ajudado pela igreja, no meio do povo. Mas não vai acontecer nada. Jesus é o caminho. Só Ele vai receber a adoração. E Ele não divide a sua glória com ninguém. E ainda, há um caminho de Deus para cada situação na nossa vida. E Ele nos manda em todas as circunstâncias buscar a sua face. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, buscar a minha face, se humilhar e orar, eu ouvirei dos altos céus. Aleluia. Este é o caminho. Buscar a face do Senhor. Em todas as circunstâncias, em todas as situações, decisões, escolhas, buscar a face do Senhor. Este é o caminho. Aleluia. Amém. E Davi, ele perguntou: como virá a minha arca do Senhor? Ele começou a buscar o caminho e depois ele trouxe a arca do Senhor para o meio do povo, com alegria. Mas a sua primeira tentativa foi falha. E foi falha porque ele buscou outros caminhos que não o que Deus havia aberto. Amados, isso é uma advertência para nós. Estamos chegando ao final de todo o nosso processo. Nós estamos vivendo num mundo conturbado, onde as pessoas estão se inclinando para a direita e para a esquerda, estão buscando muitos caminhos, muitas formas, muitas fórmulas. Só tem um caminho, é Jesus. E só tem uma estratégia, é a palavra. Glória a Deus. Por isso eu prego a palavra. Porque só tem a palavra. Se ela não entrar no teu coração, olha, não vai ter nenhuma estratégia que vai dar jeito. Se você não buscar Jesus, se você não entender, ir e buscar e conhecer o caminho do Senhor para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos, para as suas finanças, para a sua saúde, para tudo que lhe diz respeito, não tem outra forma, não tem outro caminho. E hoje é o tempo da gente se consertar nisso. Porque muitas vezes pode ser que você tenha sofrido. Hoje, não mais uma penalidade como essa que eu estou falando aqui, porque a graça do Senhor está derramada. E a graça está derramada sobre toda a carne por causa de Jesus. Aleluia. Jesus morreu por todas as nações, por todos os homens. A graça está derramada. Nós vemos hoje uma nova dinâmica. É a dinâmica da graça. Essa graça que
torna essa longanimidade de Deus assim acessível a todos, Ele está esperando. Ele está esperando ainda que você se levante, que você vá em direção a Ele, que você ouça a palavra, que faça como Zaqueu, né? Suba na árvore, eu quero ver Jesus, né? Que você se disponha, que você receba, que você o busque de todo o coração. Tá? A longanimidade do Senhor é até a sua morte ou até a volta de Jesus. Uma ou outra coisa pode acontecer de uma hora para outra. Não é verdade? Sem que nem se espere que essas coisas aconteçam. Você nem imagina quando vai acontecer. Mas vai acontecer. Tão certo como o sol se levanta, ele se põe. Tão certo como se levanta, ele se põe. Então, hoje, essa mensagem está chegando. Está muito banalizado tudo por aí. Seguir Jesus está tão banalizado. A igreja, líderes, pastor, tanta coisa está tão banalizada, caindo no descrédito. Mas Deus é o mesmo. Bom, Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E Deus é o mesmo e não muda. Eu vou terminar lendo este trecho da palavra que está em Malaquias 3, de 1 a 6. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives, e como o sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Amém. É isso que o Senhor está fazendo conosco pelo Espírito Santo. Nos refinando, nos purificando, porque de repente vem o Senhor. Mas quem vai suportar a sua vinda? Ele é como fogo consumidor. Mas ele enviou o seu Espírito antes. Jesus veio, morreu e ele enviou o seu Espírito para morar dentro de nós, todo aquele que confessa Jesus e o recebe como Salvador. E ele está fazendo isso, purificando. Com o ouro vindo fogo refinador sobre nós. Porque de repente virá o Senhor. Quem suportará a sua vida? Mas Ele nos afina e purifica para que possamos trazer ao Senhor ofertas em justiça. Glória a Deus. Amém? E o sol da justiça é Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. E ele diz: e a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o trabalhador, e pervertem o direito da viúva e do órfão, do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, o Senhor, Yahvé, não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Por isso não fomos consumidos, porque Deus não muda. E Ele não volta para Ele a sua palavra vazia. Jesus veio salvar e buscar aquele que se havia perdido. Glória a Deus. Esse sou Aleluia. eu, esse é você. Jesus veio nos buscar. E até que se complete esse número, essa palavra vai estar sendo pregada. A graça de Deus derramada, alcançando o seu coração. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Aleluia, Jesus. Não endureça o seu coração. Porque hoje é um dia da visitação de Deus na sua vida. Amém. O anseio hoje mesmo, a salvação, deixa a luz do céu. Abre o seu coração. Abre o seu coração. Eu vou orar